Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao segundo vídeo sobre exercícios resolvidos sobre linhas de transmissão carregadas em alta frequência. Os assuntos desse vídeo serão exercícios resolvidos e comentados 3 e 4 e considerações. Se você quer saber sobre os exercícios 1 e 2, foram no vídeo anterior. Então vamos abordar os exercícios 3 e 4. No nosso exercício 3, temos um curto-circuito que é aplicado a uma linha de transmissão sem perdas, ou seja, a carga é um curto-circuito. A impedância característica de 50 ohms, a velocidade de fase 80% e a frequência de operação 1 GHz. Vamos determinar pelo método analítico e pelo método gráfico o coeficiente de reflexão na carga, a impedância refletida a 6 centímetros da carga, o coeficiente de reflexão a 6 centímetros da carga. Vamos começar então pelo coeficiente de reflexão na carga. Observe que a carga é um curto-circuito. Então nós temos que Z da fonte, essa característica 50 ohms, e Z da carga, a impedância da carga é zero, curto-circuito. Substituindo na equação do coeficiente de reflexão, nós temos que o coeficiente de reflexão é igual a 0 graus. O comprimento de onda na linha, a equação já conhecida, velocidade de fase V 0,3 sobre frequência em giga, 24 centímetros. Tangente de beta L infinito. Então nós temos que a impedância refletida é um circuito aberto. O coeficiente de reflexão igual a 1. Vamos agora ver na carta de Schmidt. A distância de 6 centímetros, ou 0,06 metros, equivale a 1/4 do comprimento de onda de operação. Nós calculamos o comprimento de onda de operação de 24 centímetros. 6 centímetros, lambda sobre 4. Lambda sobre 4 equivale a 180 graus na carta de Schmidt. A impedância refletida é exatamente o oposto de um curto, é um circuito aberto. Nós estamos num curto à esquerda e agora estamos no circuito aberto à direita. Um curto-circuito pode ser refletido com uma impedância aberta, um circuito aberto. O coeficiente de reflexão, em ambos os casos, igual a 1. O que mudou? Exatamente, o ângulo. Aí está o curto-circuito. O curto-circuito não é o círculo vermelho. O círculo vermelho está mostrando quando essa linha azul, eixo das resistências, se encontra com o círculo externo, esse ponto é o curto-circuito. No circuito aberto do lado direito, a figura vermelha, oval, não é o circuito aberto. Ponto característico de impedância infinita é o encontro da linha azul puramente resistiva com o círculo externo da carta de Schmidt. Esse que é o circuito aberto. Você anda lambda sobre 4 e você inverte de circuito aberto para curto-circuito e curto-circuito para circuito aberto. No nosso próximo exemplo, nós temos agora a situação clássica. Nós estamos operando com o nosso cabo coaxial conhecido em 1 GB, só que agora nós estamos trabalhando com conectores SMA. E agora nós temos diversos comprimentos do conjunto cabo-conector SMA. É como se você estivesse fazendo alguma medida e trocasse um conjunto conector cabo-conector por outro. As distâncias são 5,8 centímetros, 6 centímetros, veja, uma variação de apenas 2 milímetros. 6,2 centímetros, de novo 2 milímetros, 11,8 centímetros, 12 centímetros e 12,2 centímetros. Então temos pequenos segmentos de cabo coaxial com 2 conectores. Queremos saber qual é a impedância refletida na extremidade oposta do conjunto quando a carga é um curto-circuito. Então você colocou um curto-circuito numa ponta. O que aparece na onda? O que o VNA vai dizer que está aparecendo? A impedância refletida quando a carga agora é um circuito aberto. Então temos duas situações extremas, um curto-circuito e um circuito aberto. Situação A, a carga é um curto-circuito, ZL igual a 0. Na situação B, a carga é um circuito aberto, ZL igual a infinitos ohms. Inicialmente, são as contas básicas, calculamos o comprimento de onda, já vimos isso em vários vídeos, 24 centímetros. Qual é a fração do comprimento de onda para 5,8 centímetros? Substituímos por equação e encontramos 0,2417 do comprimento de onda. 5,8 centímetros da linha considerada também equivale a 43,5 graus. Nós vimos isso nos últimos 2 vídeos anteriores, exercício 1 e 2 e no exercício anterior de carta de Schmidt. Muita atenção! Se o comprimento de onda na linha, na frequência considerada, é 24 centímetros, o que nós podemos deduzir? Que a cada 12 centímetros, ou seja, meio comprimento de onda, tudo se repete. A impedância refletida é a mesma original. A cada 1/4 do comprimento de onda, 6 centímetros, tudo se inverte, ou seja, a impedância refletida é o inverso da impedância original. Conforme a distância, a impedância refletida, problema considerado, pode ser um curto, um circuito aberto, uma indutância pura ou uma capacitância pura. A impedância refletida é um curto-circuito, ou um circuito aberto, ou uma indutância
pura ou uma capacitância pura. Para determinar a impedância refletida, você vai usar essa equação conhecida. Para calcular o coeficiente de reflexão, você vai usar esta equação também já conhecida. Nessa tabela, nós vamos calcular, temos a frequência de operação giga, impedância característica do sistema 50 ohms, a velocidade fase do cabo 80% e, para essa condição, o comprimento de onda na linha 24 centímetros. Na nossa primeira coluna, nós temos os comprimentos que foram dados, de 5,8 até 12,2 centímetros. Em seguida, nós calculamos essa distância que vale que porcentagem, que fração de comprimento de onda. É fácil ver que na distância de 6 centímetros, segunda linha, nós temos 1/4 de comprimento de onda, já que é 24 sobre 4, 6 centímetros. Na penúltima linha, nós temos que para 12 centímetros, meio comprimento de onda. E quanto isso equivale em graus? Desde 174 graus até 366 graus. Vamos agora ver, quando você aplica um curto, qual é a reatância que você vai ter na outra ponta? É essa coluna. E qual é o equivalente em curto que vai ter? Então, vamos ver a primeira linha. Se você tem um comprimento de 5,8 centímetros, a reatância refletida é de 954,06 ohms, J positivo. Isso equivale a um indutor de cerca de 152 nanohenries. Vamos traduzir. Se você tem um comprimento de linha de 5,8 centímetros e aplica um curto para as condições dadas, o que você vai medir na extremidade oposta é um indutor de 151,84 nanohenry. Veja a segunda linha, 6 centímetros. Nós sabemos que 6 centímetros é 1/4 de comprimento de onda. Tudo se inverte. Se nós aplicamos um curto, qual é a reatância? Infinita. Qual é a impedância equivalente? Um circuito aberto. Então, um curto, 1/4 de comprimento é outra extremidade da carta de Schmitt. Você vê um circuito aberto. Quando a distância é 6,2 centímetros, a reatância é menos 954,06 ohms. Isso equivale a um capacitor de 0,167 picofarad. Para a distância de 12 centímetros, fácil, lambda sobre 2, se eu apliquei um curto, eu vou refletir o quê? 0, que equivale a um curto. Em 12,2, agora eu estou refletindo indutância. Então, você vê que nós só temos 4 alternativas. Ou nós refletimos uma indutância pura, ou um circuito aberto, ou uma capacitância, ou um curto-circuito, porque nós aplicamos um curto-circuito. Nós estamos no ciclo exterior da carta de Schmitt. Se agora nós aplicamos ou deixamos em aberto, né, a extremidade da linha, não tem nada carregando a linha, quando nós vamos medir no outro lado, o que nós temos? Para 5,8 centímetros, menos 2,62 ohms. Isso equivale a um capacitor de 60,74 picofarads. Não é nenhuma surpresa que quando o comprimento é 6 centímetros ou 1/4 de comprimento de onda, tudo se inverte. Se é um circuito aberto, agora a reatância é 0, ou seja, um curto-circuito. Veja agora a linha de 12 centímetros. Se eu apliquei uma impedância infinita, um circuito aberto, vai refletir o que em meio comprimento de onda? A mesma coisa, um circuito aberto, infinito e circuito aberto equivalente. De novo, veja os valores que você tem de impedância equivalente. Ou é puramente capacitiva, ou um curto, puramente indutiva ou um circuito aberto. Então, quando você aplica um curto ou um circuito aberto, são essas alternativas possíveis numa impedância refletida. Estamos considerando a linha sem perdas. Na primeira linha, 5,8 centímetros, na situação de curto e situação de aberto. Vemos que temos indutância, se você colocou um curto, ou um capacitor, se foi um circuito aberto. Observe a inversão em lambda sobre 4, 6 centímetros, e a repetição em lambda sobre 2, ou 12 centímetros. Então, lambda sobre 4, 6 centímetros. Se eu apliquei um curto, ele vira aberto. Se eu apliquei aberto, ele vira um curto. 6,2, 11,8, 12 centímetros, meio comprimento de onda, tudo se reflete. Se eu apliquei um curto, eu vejo um curto. Se eu apliquei um circuito aberto, eu vejo o circuito aberto, porque tudo se repete em lambda sobre 2. 12,2 centímetros agora, se eu apliquei um curto, eu vejo um indutor. Se eu apliquei um circuito aberto, eu vejo um capacitor. O gráfico é interessante, a tabela, na verdade, é interessante, você tem os valores exatos para o seu projeto, mas podemos ver de outra maneira. Aí
está a carta de Schmitt? Só para lembrar para você, esse ponto onde o ciclo mais externo corta a linha puramente resistiva, que está circundada pela essa figurinha azul, esse ponto é um curto-circuito. Na extremidade oposta, aquele ponto é um circuito aberto. Como é que você faz de um curto-circuito para um circuito aberto? Você anda 180 graus de aferidor, ou lambda sobre 4. Como é que você volta de curto-circuito para curto-circuito? Lambda sobre 2, ou lambda, número inteiro de comprimento de onda. Qualquer coisa entre curto-circuito e circuito aberto é ou indutância pura no lado de cima, ou capacitância pura do lado de baixo. Vamos ver agora no exercício como é que isso acontece. Então nós temos, se nós estamos no curto-circuito, 0 graus, curto-circuito. Se eu rodar 360 graus, ou meio comprimento de onda, volta a ter um curto-circuito. Se eu andar 180 graus, eu saio do curto e vou para o aberto. Estou agora do lado direito, 360 graus, circuito aberto, ou 180 graus, eu tenho um curto-circuito. Os ângulos que nós temos são 186 do aberto ou 366 do curto. Isso vai me levar do lado esquerdo a reatância indutiva pura. Do lado direito, 186 graus do curto ou 366 do aberto, eu tenho puramente capacitiva. Só você ver qual é a linha de reatância capacitiva que você está cortando. Da mesma maneira, 174 do aberto, 354 do curto, ou eu tenho inversos, 174 do curto, 354 do aberto. Continuam sempre, as impedâncias refletidas estão sobre o círculo externo da carta de Schmitt. Ou é indutância pura em cima, ou capacitância pura embaixo, ou um curto ou um circuito aberto. Vejamos algumas considerações. Já vimos que a carta de Schmitt funciona bem. Você vê que usando a carta de Schmitt, você consegue ver o curto-circuito, o circuito aberto, a impedância que está sendo refletida, melhor que apenas numa tabela pelas equações. Mas tem que saber usar, porque é um método gráfico. E o importantíssimo é saber que quando você trabalha em alta frequência, você pode ter distância em centímetro ou metro, ou fração de comprimento de onda, ou ângulo. Cada volta completa, meio comprimento de onda na carta de Schmitt. Cada meia volta, inverte tudo, 1/4 de comprimento de onda de operação na linha. Observe que é o comprimento de onda na linha considerada. Por isso você tem que ter o valor de VF, velocidade de fase, velocidade relativa. Se você quer muitas casas decimais, usa as equações. Se você quer uma solução rápida com exatidão menor, usa a carta de Schmitt. O que nós vimos neste vídeo? Como o coeficiente de reflexão varia ao longo da linha de transmissão carregada. Nós continuamos vendo essa aplicação. Vimos a teoria e agora alguns exercícios. E como é que a impedância refletida varia ao longo de uma linha de transmissão carregada. O que a gente vai ver no próximo vídeo? O que são e onde se aplicam, como se aplicam, para que servem os parâmetros S. O que é um parâmetro S? Para que ele serve? Sabemos que são usados em micro-ondas. Mas onde? Como? Por quê? Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.